queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, sua, nossa escola bíblica. Escola essa enquanto ensina, evangeliza. Este é o maior compêndio teológico que nós podemos ter. E de forma sistemática, nós aprendemos ensinos genuínos da palavra de Deus, exauridos da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática cristã. Tá bom? Estamos na nossa lição de número 4, 26 de julho de 2020, que traz por tema a construção do templo enfrenta oposições. Vale sempre salientar que essa é uma lição especial. Ainda estamos enfrentando isolamento, afastamento social. Todavia, a palavra de Deus, ela tem seu livre curso. E essa lição que foi editada no ano de 93, ela é atualíssima. Até porque vale salientar que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu tenho por hábito dizer também que a Bíblia, ela é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. Lição de número 4, então, venham comigo e nós estaremos durante alguns minutos aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. O nosso texto áureo diz-nos assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, conforme Neemias capítulo 4, versículo 6. Nossa verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe e a nossa verdade prática. Leitura diária é uma sugestão de textos que jogam luz à lição ora em apreço. Durante a semana nós podemos estar examinando e estudando a palavra do Senhor. Segundo Neemias capítulo 4, versículo 1 a 5, a oração que vence a resistência. Terça, Neemias 4, 6, o trabalho que vence a resistência. Quarta, Neemias capítulo 4, versículo 9, a vigilância que vence a resistência. Quinta, Neemias capítulo 4, versículo 14, a bravura que vence a resistência. Sexta, Neemias 4, 15 a 18, a preocupação que vence, a precaução que vence a resistência. E sábado, Neemias capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19, a união que vence a resistência. A nossa leitura bíblica em classe, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9, versículo 11 ao 13, versículo 15 e 16, e o 21 e 24. Para que nós possamos ganhar tempo e não sermos exaustivos, você poderá estar lendo, fazendo a leitura bíblica em classe, mas nós estaremos indo já aqui para a nossa introdução. Queridos, o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido a cada dia, conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo 2 e 4. A vida espiritual dos judeus havia retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Aqui, já introdutoriamente, o povo estava voltando à sua normalidade. A festa do tabernáculo havia sido realizada, eles estavam voltando a algumas práticas, estavam se adequando uma vez mais os ritos da lei mosaica conforme estava prescrito. Eles estavam uma vez mais se readaptando à sua terra natal, da qual eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, conforme o vaticínio do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 15, e ficaram lá 70 anos. Agora eles estavam relocados à sua terra natal. Agora, venham comigo, já para o primeiro tópico da nossa lição, nós vamos observar alguns detalhes. Quando tudo parecia estar voltando à sua normalidade, os alicerces do templo são lançados
depois que os materiais para a construção chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, o que havia voltado do cativeiro, lançou os alicerces. Queridos, é interessante que o rei Ciro, ele não só ordenou o povo para que voltasse à sua terra natal, mas também ele disponibilizou subsídios para que o povo pudesse começar a reconstrução do templo. Considerando que o templo era algo sagrado, extremamente sagrado, era onde eles invocavam, buscavam, celebravam, adoravam a Deus e cumpriam todos os seus cerimoniais. Templo esse que outrora havia sido edificado por Salomão e fora destruído, o templo agora estava abandonado. O rei Ciro, até porque Deus ele se utiliza de todos os meios necessários para que o reino dele, a obra dele, possa sempre lograr êxito, a obra não para. Deus usou Ciro, o rei da Pérsia. E aí, queridos, eles, conforme Esdras 3:8, todos se apresentavam com muita animação para o trabalho. Todos eles estavam voltados ao trabalho, o coração estavam voltados ao trabalho, eles estavam com muita saudade de voltar aos seus cerimoniais, o templo uma vez mais erguido. E o lançamento dos alicerces foi celebrado com grande solenidade. Os sacerdotes já preparados, com trombeta, os levitas, filhos de Asaf, saltério, música, e havia toda uma celebração, toda uma adoração ao nome do Senhor. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi ressaltada do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação espiritual. 1911, nós lembramos muito bem que Daniel Bergen e Gunnar Wigren, ambos missionários suecos, lá da Escandinávia, eles foram enviados para a missão aqui no Brasil e chegando em Belém, lá no Pará, iniciaram uma grande obra conhecida como a obra pentecostal. As Assembleias de Deus hoje estão em todo o território nacional e não só no território nacional, mas no território também internacional, fazendo missões nacionais, regionais, missões transcultural. Houve um grande e poderoso despertamento. Agora, queridos, o adversário, ele nunca se compraz, ele nunca se dá por vencido, ele não fica feliz nem satisfeito quando a obra de Deus ela começa a lograr êxito. E aí começa, indubitavelmente, a haver alguns levantes por parte do nosso adversário. E o nosso adversário, o arqui-inimigo de Deus, ele vai se utilizar de todos os meios, todos os mecanismos necessários no sentido de fazer parar a obra de Deus. Ele não quer, de hipótese alguma, que a obra de Deus ela venha lograr êxito. Até porque o nome de Deus sempre é glorificado quando a obra de Deus ela está sendo conduzida pelas diretrizes do Senhor. Aí, o que ocorre? No segundo tópico da nossa lição, os samaritanos, eles opõem-se à obra e à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos, eles foram alocados para ali exatamente quando os judeus, o povo de Judá, foram levados para o cativeiro babilônico. E ali os samaritanos se instalaram. E eles estavam ali. Quando começou a reconstrução do templo, aí começou a haver o quê? Começou a haver uma grande oposição. Os samaritanos, juntamente com todos os habitantes daquela região, tentaram frustrar a construção do templo. Conforme Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5, e eles se utilizaram de todas as artimanhas, todos os artifícios necessários. No primeiro momento, eles tentaram se infiltrar. No primeiro momento, eles demonstraram amabilidade, demonstraram afago, carinho. No primeiro momento, eles demonstraram que estavam do lado dos judeus que voltaram e estavam ali com os corações predispostos à edificação do templo. Mas isso era uma pura mentira.
Era uma pura ilusão. Eles estavam ali apenas de forma assintosa, de forma camuflada, para obstacular exatamente a construção do templo. Eles entraram de forma muito assintosa, perspicaz, de forma meticulosa, porque o diabo, ele procura de todas as formas, meios e métodos e maneiras e artifícios para fazer parar a obra de Deus. Já havia, vale aqui abrir um parêntese, só a título de trazer à sua memória, já havia algumas dificuldades internas, se não vejam. Quando começaram a reconstrução, havia um saudosismo muito grande por parte de alguns, lembrando do antigo templo, que foi edificado por Salomão, quando o templo aqui começou a ser reconstruído, as madeiras, os pedreiros, os carpinteiros, as madeiras de cedro, os vinhedos que eram trazidos para a reconstrução do templo, os saudosistas ficavam batendo no peito, sentindo saudade do templo de Salomão. O templo que, ora, agora estava praticamente em escombros. E os samaritanos agora, além dessa dificuldade interna, houve uma dificuldade ainda maior por parte externa, que foi exatamente os samaritanos que fizeram uma objeção ferrenha, para que o templo não fosse reedificado. E olha que eles criaram de tudo, fizeram de tudo. Fizeram uma carta, enviaram para o rei dizendo, olha, eles querem reedificar a cidade, os muros, os templos, eles não vão pagar impostos, o pessoal da além do rio não vai te pagar impostos, eles vão se insurgir contra o senhor, eles vão se levantar, os impostos não mais serão pagos, por conseguinte, o reino vai empobrecer. Queridos, como se explicar a falta de resistência dos judeus? Porque diante da oposição, e o que é oposição, pastor? Tá bom, segundo a definição do dicionário da língua portuguesa, oposição é ato ou efeito de opor-se. Impedimento, obstáculo, objeção, contrate, impugnação, negação, resistência, contraposição, queixas, desmentida, obstáculo, tudo isso é oposição. As oposições surgem. Não pasme, não se espante, não se assuste quando você se lançar a um grande projeto, a um grande empreendimento que venha glorificar a Deus. E de repente as oposições começarem a surgir. Até porque a árvore que não dá fruto não incomoda ninguém. Quando você não dá fruto, quando você está numa situação de letargia, de comodismo, de conforto, de ócio, parado, sem fazer nada, por conseguinte, o inimigo não vai te perseguir. Aqui havia uma proposta. O coração do povo estava entregue, derramado, jogado, exatamente para a construção. Houve uma oposição. E diante da oposição, eles pararam. Vale já ressaltar que essa paralisação durou algo em torno de 15 longos anos. E durante esse período que eles pararam, eles simplesmente voltaram a reformar suas casas, plantar, colher, plantar, edificar vinhas, cuidar dos seus próprios afazeres. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Eles poderiam reivindicar, até porque o rei havia lhes concedido um decreto do qual eles tinham todo e total seguridade para a construção. Tinha amparo legal, amparo judicial. Era uma ordem do rei, mas simplesmente diante da oposição, eles retrocederam. A palavra do Senhor diz, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será menor. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, e eles não fizeram.
toda a história dos judeus, nós percebemos que há ricos exemplos de intervenção divina quando o povo clamava. Se não, veja, segundo Crônicas, capítulo 20, só a título de dar uma pincelada sobre isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, quando Jeosafá se viu acuado pelos exércitos de Moabe, os amonitas e os da montanha de Seir. Jeosafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. E à medida que Jeosafá se pôs a buscar ao Senhor, Deus entrou com intervenção. Agora, nesse caso aqui, eles desanimaram, não recorreram ao rei, não recorreram a Deus, simplesmente eles ficaram estatualizados. O motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Quantas vezes? E olha o que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será menor. Quantas vezes que ao invés de resistirmos, de irmos para frente, de acreditarmos, mas estamos tão fracos espiritualmente, de tal forma que paramos o projeto. O projeto fica embargado. Vou usar um termo aqui. A obra ficou embargada durante 15 longos anos. Porque diante da oposição ferrenha, eles não lutaram. Agora, o motivo era espiritual. Queridos, Zorobabel, ele era o chefe político do povo judeu. Até então, tinha confiado na sua própria força. Zacarias capítulo 4, versículo 6, quando a sua própria força se esgotam, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Ele era o líder político. Queridos, quantas vezes os homens confiam em si mesmos? E quando nós colocamos a nossa força apenas nos nossos méritos, na nossa capacidade física, intelectual, de gestor, isso é falível. As nossas forças são falíveis, são limitadas. Zorobabel, ele se viu extenuado, ele desistiu. Josué, que era o sacerdote, a palavra do Senhor diz em Zacarias 3, Josué, que era o líder religioso do povo, ele estava com as suas vestes sujas. A sua vida não estava digna. A sua vida não estava condizente àquela grande empreita como líder espiritual do povo, mas a sua vida não estava de todo no altar de Deus. Tanto é que ele foi repreendido. As suas vestes, e aqui não eram vestes materiais, eram as suas vestes espirituais, não estavam de tudo purificadas. O líder político e o líder espiritual, eles desanimaram. Por conseguinte, se a liderança para, o povo para. A reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra, no tópico 4, a tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que Deus, o Deus dos céus, estava ao lado dos judeus, ajudando. E agora? Aonde estava esse Deus? Eles ficaram tristes, desanimados, pararam. O líder político, o líder religioso parou diante das ameaças. O rei autorizou agora, diante do manifesto, diante da carta, com requinte de crueldade, muito meticulosa, escrita pelos opositores enviadas ao rei, o rei agora embarga a obra para. Por quê? Eles também desanimaram. Eles não buscaram o Senhor, eles não recorreram ao rei,
Eles não recorreram à instância maior, nesse caso aqui, Deus, mas desanimaram. Agora, a alegria dos samaritanos. Quando a obra parou, os samaritanos, obviamente, ficaram felizes, alegres, contentes, celebraram, festejaram. Só que, queridos, a alegria do nosso inimigo, ela não dura durante muito tempo. Os filisteus haviam o gozo dos filisteus que havia prendido Sansão terminou de forma trágica. Quando prenderam o herói nacional, Sansão, e ele ficou cego, vazaram-lhe os olhos. E lá no templo de Dagon, Sansão, ele faz uma oração ao Senhor. Morra eu com os filisteus. E o templo de Dagon veio abaixo, e mais foram os que morreram na sua morte do que os que morreram em sua vida. Queridos, o inimigo, ele se compraz quando você para. Agora, lembre-se de uma coisa. Toda celebração do inimigo tem um tempo marcado. Porque Deus é aquele que peleja por nós. Deus é aquele que peleja pelo seu povo. Deus é o Deus que compra as nossas guerras. Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Deus disse para Jeosafá: ficai quietos, parados, e vede o livramento que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Deus é o Deus que peleja. Então, queridos, o desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, agora estavam todos tristes, desanimados, desalentados. Todavia, eles voltaram exatamente a trabalhar nas suas casas, a fazer os seus trabalhos corriqueiros, e a obra ficou parada. Finalizando essa lição, eu gostaria de concluir dizendo para você que diante da oposição, diante dos obstáculos que o inimigo coloca diante de nós, nós nunca devemos parar. Nós nunca devemos desistir. Nós nunca devemos retroceder. Mas nós precisamos avançar. Porque à medida que Deus coloca um propósito no nosso coração e a gente para, desanima, quem vai celebrar, quem vai festejar é o adversário. A obra de Deus fica parada. Mas é por um tempo. Apenas por um tempo. Porque Deus é o Deus que sempre vai levantar as pessoas certas, na hora certa, como em lições posteriores nós vimos isso. Nós veremos isso em lições posteriores. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até uma próxima. E eu gostaria de convidar você, compartilhe esse link para o número maior de pessoas, canal Marcos Aurélio. Deixe o seu joinha, o seu like, faça o seu comentário e nos ajude assim fazer o canal crescer e alcançar o número maior de pessoas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço do vosso servo, pastor Marcos Aurélio. Fiquem todos com Deus.